Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmãos, é com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui, queridos, nessa semana, adentrando o recesso do vosso lar, com a bendita e santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui junto comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora Neuza. Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os amados que estão aí do outro lado, nos assistindo. Mais uma semana nós estamos aqui para levar essa palavra até o teu coração, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você essa noite, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero que você aí que está do outro lado, querido, compartilhe essa live, aperte esse coraçãozinho e nos ajude a evangelizar. Hoje nós temos uma palavra de Deus ao teu coração e também eu quero neste momento poder orar pela tua vida, pela tua família, você de perto, você de longe, e às vezes a gente não imagina a quantidade de pessoas que nós podemos alcançar através de uma live. Antigamente, e até hoje, né, existe o rádio, mas o rádio ele alcança uma região. A gente ficou durante aí quase 14 anos fazendo rádio, e nesse período que a gente ficou aí, a gente observou, né, que a gente fica numa certa região, mas a partir da internet nós abrangemos o mundo. Então eu gostaria que você compartilhasse essa live e nos ajude a evangelizar em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, vamos aqui buscar a presença do Senhor. Pai, nós te louvamos aqui nesta noite, Senhor, ó Deus, pela tua presença, pela tua graça, Senhor, por estar aqui junto conosco nesta noite em nome de Jesus. Agradeço, Senhor, pela vida da minha esposa, pela minha família, e quero aqui em nome de Jesus pedir ao Pai que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando as pessoas que nos assistem nesse momento, pessoas, ó Pai, que nós não sabemos como se encontram, talvez abatidas, angustiadas, mas que neste momento que aqui possamos estar juntos, ó Deus, o Senhor tire essa angústia. Tire, meu Deus, ó Pai, essa tristeza e leve, meu Pai, através do Teu Espírito, a alegria, a cura e o milagre para a glória do Teu nome. Nós profetizamos isso sobre todos os lares, sobre todas as famílias, que a bênção do Senhor chegue sobre a vida de cada um, é o que nós oramos e pedimos em nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem está aí com a gente? Vamos aí, os irmãos estão entrando. Queridos, eu quero hoje trazer uma palavra ao coração de vocês, uma palavra que Deus inquietou meu coração hoje, né? Eu estava ali estudando um pouquinho e o Senhor me trouxe aqui no Evangelho de Lucas, né? Em especial aqui no capítulo de número 8. Hoje nós vamos falar aqui sobre as pessoas, as mulheres, os homens, os jovens que Deus levanta para servir, para ajudar, para abençoar a obra de Deus. E talvez você possa, né, eu possa estar falando com pessoas que talvez acham que não tem valor, acham que talvez não tem espaço, e eu quero dizer para você que o Senhor chama a todos nós. Nós precisamos cada dia mais entender o projeto e o plano do Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor está aqui no Evangelho. Abriu? Vou pegar aquele do celular. Entrou uma pessoa aqui já. Abriu? Não, está ao vivo, só que não, se não tiver aqui para acompanhar não dá para saber. Você fica perdido se está no ar, se não está no ar. Não sei por que caiu, não caiu.
Abriu? Eu vi nisso daí, então. Tem 3 pessoas online. Essa internet eu vou te falar. Só Jesus na casa. Tô. Paz do Senhor, irmãos. Retornamos. Caiu a nossa internet aqui. Eu não sei porquê. Mas eu quero voltar ao assunto que nós estávamos falando. Capítulo 8, verso de número 1 do Evangelho de Lucas. Hoje nós queremos falar sobre aquelas mulheres que serviam ao ministério de Jesus. A Bíblia fala aí de Maria Madalena, fala de Joana e também de Susana, né? São 3 grandes mulheres. Alguns dizem que uma era cozinheira, a outra cuidava das roupas de Jesus, a outra, como Maria Madalena, que vendia perfumes, né? Elas se prestaram a servir o reino de Deus, a servir as necessidades de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para essa palavra, porque, como eu estava dizendo antes de cair aí a live, muitas das vezes todos nós somos chamados por Deus para fazer alguma coisa. Tem pessoas que são levantadas como músicos dentro da casa de Deus, tem pessoas que são levantadas como levitas, outros são levantados como porteiros, outros são levantados como pregadores, outros como intercessores. Cada um está servindo, outros, como a própria Bíblia diz, que elas serviam com seus bens, né? Ofertavam, abençoavam o ministério de Jesus. E aí você pode me perguntar, mas em que ministério que o Senhor me chamou? O Espírito de Deus vai estar falando ao teu coração. Tem pessoas que às vezes o ministério, queridos, não é pregar. O ministério muitas das vezes não é estar evangelizando, mas é estar intercedendo. Tem pessoas que às vezes não estão num púlpito, mas é a cozinheira da igreja, muitas das vezes aquela que ajuda nos trabalhos da casa do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção porque às vezes nós deixamos entrar em nós um espírito, né? Um espírito miserável, que a gente costuma chamar de comiseração, onde a gente acha que a gente não serve para nada, quando a própria palavra do Senhor nos diz que o Senhor tinha aqui 3 grandes mulheres que serviam ao reino e serviam junto aos seus discípulos. E o Senhor nessa noite quer chamar você. Para quê? Para servir na obra de Deus, para servir na casa do Senhor. Cada um tem as suas habilidades, cada um tem as suas qualidades, mas todos nós, pastores, somos chamados para servir o reino de Deus. Verdade, pastor. Na casa do Senhor nós somos como um corpo, né? Aleluia. E o pé, ele não faz nada sozinho se não tiver ali o olho, a mão, a boca para poder pregar o evangelho. Então todos nós temos um chamado, todos nós fazemos parte desse corpo e um precisa do outro, um membro precisa do outro. Como o pastor disse, uma igreja ela não é feita só com o pastor, uma igreja não é feita só com os músicos, uma igreja não é feita só com o técnico de som, com as pessoas que fazem o vocal do louvor, né? Mas ela é um todo, ela é feita com os jovens, com as irmãs, com os obreiros. Num geral, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma função nesse corpo, né? Que o cabeça é Cristo. E a gente observa aqui que Deus, ele chama cada um de uma maneira, né? A gente vê aqui Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Era aquela que Jesus expulsou dela 7 demônios. Então era uma pessoa necessitada, uma pessoa que precisava da ajuda de Jesus. Mas nós vemos aqui também, a palavra do Senhor fala de Joana. E Joana, ela era o que? Ela era uma mulher muito importante, né? Ela era esposa do administrador de Herodes. Olha que ela saiu lá de dentro do palácio para vir servir a Jesus. Então ela era uma mulher importante. Pois nós vamos continuar vendo, nós vemos aqui também Susana, né? Era Joana que era a mulher do administrador. Depois nós vemos Susana. Então todas elas tinham algo, né, na sua vida particular, e agora elas largam para servir a Jesus. E Jesus precisava que essas mulheres estivessem ali, porque na obra do Senhor, o Senhor precisa de mim, de você. Às vezes você está aí do outro lado pensando assim, eu não tenho valor nenhum. Para mim não importa se eu estou ou não dentro da casa do Senhor, engano teu. Deus te criou para que você fizesse algo dentro da casa do Senhor. Talvez o mais simples, que é cumprimentar um irmão dentro da igreja, mas o chamado é teu. Então verdade. Deus, ele capacita cada um de nós de uma maneira, ele nos capacita de cada um de nós de um jeito. E nós temos que dar a nossa vida para o Senhor, porque Ele já deu a vida dele por nós. Agora é a hora de nós darmos a nossa para servir a Ele, pastor. E outra coisa interessante, queridos, que eu acho lindo dentro dessa palavra, é porque além dessas mulheres servir,
ao mesmo tempo elas estavam sendo servidas, porque às vezes as pessoas falam assim, Deus não fala comigo, Deus não me abençoa. Queridos, nós precisamos entender o ministério da entrega, do doar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando você dá o teu tempo, quando você dá a tua vida, quando você entrega um pouquinho, né, do seu dia para o Senhor, você vai ser uma pessoa mais alegre, você vai ser uma pessoa mais feliz. As pessoas hoje andam muito aborrecidas porque elas entregam mais o tempo dela para as coisas seculares, para as coisas do mundo, do que para o próprio Senhor. Então aí você não vai ter alegria nisso, porque o mundo não nos traz alegria, né? O mundo, a Bíblia fala que é um mundo de aflições. Então nós já vivemos num mundo de aflição e nós precisamos saber aprender a servir ao Senhor. Não é o fato de estar na casa do Senhor. Então a Bíblia nos fala aqui acerca de Maria Madalena. Madalena no hebraico significa torre. Então Deus levanta uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher que fosse exemplo ali para poder lhe ajudar. A Bíblia fala de Joana, né? Graciosa, uma mulher graciosa que soubesse receber, que soubesse dar atenção às pessoas que estavam próximas de Jesus, que soubesse responder as perguntas, de repente alguém perguntasse de Jesus. Daí a Bíblia fala de Susana, que significa lírio, né? Que traz o bom cheiro, o espírito da presença de Deus, a alegria da presença do Senhor. Então, o Senhor, ele estava rodeado de pessoas que traziam significados importantes para o seu ministério. E nós também, queridos, somos importantes na obra de Deus, mas nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. Tem pessoas que dizem, eu tenho um chamado. Mas chamado em casa, irmão, não é chamado. O chamado é na igreja, o chamado é na rua, o chamado é no serviço, porque muitas pessoas até querem fazer a obra de Deus. E eu gosto muito de pregar a palavra do Senhor, mas se tem um lugar que eu me sinto à vontade, se tem um lugar que eu sinto assim, eu comecei meu ministério ali, é na porta da igreja, recebendo os irmãos, às vezes atendendo os irmãos ali. Eu me sinto, eu não consigo, às vezes quando eu não estou no púlpito, eu estou na porta da igreja, porque eu me sinto bem naquele lugar. Não é um lugar que eu estou distante das pessoas, mas é um lugar por onde todo mundo passa. E você tem que estar num lugar onde as pessoas passam, onde as pessoas, não é que as pessoas te veem, mas que você possa servir as pessoas, diz a palavra do Senhor. É gratificante, né, pastor? A gente sente uma alegria no nosso coração quando a gente está fazendo algo para o Senhor. A nossa vida, querido, sem fazer algo para o Senhor, ela é vazia. Ela é como de Gênesis, né? Ela se informa e vazia. Né? O Espírito Santo até quer agir, até quer trabalhar, mas quando nós não dedicamos a nossa vida ao Senhor, ela se torna vazia. Você levanta de manhã, vai trabalhar, vem à noite, mas não tem um sentido. Agora, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, ela tem um sentido. A gente observa aqui que a palavra do Senhor diz que os 12 discípulos estavam com Jesus. Mas além dos 12, Lucas agora vai citar essas 3 mulheres que também estavam ali. Então, não era só os discípulos que eram importantes, aquelas mulheres também eram importantes. A palavra vai dizer que Jesus, ele pregava para multidões, né? Multidões reunia para ouvir, de várias cidades, para ouvir Jesus falar. E aquelas mulheres estavam ali, servindo o Senhor com seus bens, servindo o Senhor com os seus afazeres, né? A Bíblia não relata tudo o que elas faziam, mas com certeza, como o pastor disse, aquelas mulheres, elas se preocupavam na alimentação daquele povo, no bem-estar de Jesus, até mesmo na finança de Jesus. E é isso que Jesus está esperando de nós hoje, que nós possamos ser uma Madalena, uma Susana, uma Joana, uma mulher, um homem que realmente se põe na presença do Senhor a servir a Ele. E como eu disse, é gratificante quando a gente está ali na porta recebendo os irmãos, né? Os irmãos entram para dentro da igreja, recebem uma palavra do Senhor, quando eles saem dali com o coração aberto, você poder dar um sorriso para eles e dizer para eles, vai na paz do Senhor, eles vão ter uma semana abençoada. Quantas pessoas estão precisando de você? E talvez você não abra a boca para falar de Jesus, porque até você mesmo já se encontra fora da presença do Senhor, e Jesus está dizendo para você, ele tem um chamado na tua vida, e Ele precisa de nós. Ele precisa, porque nós fazemos parte desse corpo. Você faz parte desse corpo. Talvez você é lá um dedinho, né, que caiu pelo meio do caminho, mas vai fazer falta. Vai fazer falta na mão do corpo de Cristo, vai fazer falta. Todos nós somos importantes, nós temos que entender isso. Os discípulos eram importantes no chamado de Jesus, mas essas mulheres também eram importantes, pastor. Por isso que eu coloquei aí, né, Madalena, Maria, Joana e Susana. E você, por quê? Porque nós somos chamados por Deus para fazer algo para o Senhor, né? Então, eu até citei isso domingo na igreja, né? De nós sermos ministros, estar sempre servindo, né, ao ministério. E eu me lembro, eu citei o caso de um irmão que nós temos em Londrina, no nosso ministério,
que ele não é um pregador, ele não é muitas das vezes ali diretamente um evangelista, tá, no púlpito direto, mas a Bíblia fala que a vida dele mostra que Deus levantou ele para construir igrejas, para servir a igreja, e ele já construiu várias igrejas. Nosso amado irmão Deli, eu citava ele na igreja. Quantas pessoas que Deus tem levantado, mas as pessoas levantam, começam a fazer e param. E nós precisamos saber que nós não fazemos para o homem, nós fazemos para o Senhor. E quando Deus nos levanta, nós vamos em frente diante da obra do Senhor. Eu lembrei da mulher lá, rica de Sunem, que a Bíblia diz que ela olhou para o seu esposo e chamou o profeta Elias, né? Eliseu sempre passava por ali, por Sunem, para pregar, para anunciar o reino, né, para falar do amor de Deus. E aí a Bíblia nos fala que um dia ela convidou ele para comer na sua casa, e ela chegou, depois da alimentação, ela olhou para o seu esposo e viu que na vida de Eliseu, ele era um grande homem de Deus, um homem temente a Deus. E a preocupação dela foi o quê? A próxima vez eu não vou dar só comida, eu quero dar um aposento para ele, eu quero poder dar uma qualidade de vida melhor para ele. Então nós observamos que aquela mulher foi levantada por Deus para abençoar, para servir o reino de Deus na face da terra. Ela era uma mulher rica? Era, mas se você olhar agora no texto que nós lemos, nós não estamos falando de mulher rica, nós estamos falando de uma prostituta, de uma mulher endemoniada, nós estamos falando de pessoas que não eram vistas pela sociedade, mas eram vistas por Deus. Então saiba nessa noite, você tem que ser visto pelo Senhor, e o Senhor nessa noite Ele te chama para servir o reino dele. Talvez você é um profissional numa área, numa outra, não importa, o importante é o tempo que você pode. Apresente-se para servir o Senhor, sirva ao Senhor, e você pode ter certeza que sua vida será abençoada. E a Bíblia vai relatar delas, né, pastor? E é interessante que Jesus coloca todo mundo no mesmo nível. Eu acho lindo isso. O pastor acabou de falar de Madalena, né? Uma ex-prostituta, onde ali os demônios, né, Jesus repreendeu os demônios da vida dela, né? Mas a gente vai ver também aqui Joana, que era lá do palácio, que o seu esposo era administrador, mas nós vamos encontrar também, a palavra do Senhor diz que Susana e muitas outras mulheres. E então, nem na Bíblia estão citadas. Exatamente, isso que eu ia dizer. Nem na Bíblia foi citado o nome delas. Então não eram só as três. Talvez alguém pode dizer assim, mas a Bíblia só vai relatar as três, né? Madalena, Susana e Joana. Não, mas a Bíblia vai relatar que muitas outras mulheres também elas se destacavam diante das outras mulheres. Com Porque certeza. tem pessoas, irmãos, que eles fazem a obra. Mas tem pessoas que elas se destacam na obra de Deus, elas sempre vão se destacar. Então, é interessante isso que a pastora está falando, porque a gente pode ter o nome, como essas mulheres tinham, outras mulheres. Mas a Bíblia fala do nome, o Senhor deu nome a essas mulheres, especificou o nome dessas mulheres, e isso é muito lindo. E não é porque Jesus amava mais elas, talvez alguém vai dizer assim, mas então... né? Jesus amava mais elas estavam na frente de tudo. Não, é porque elas se posicionaram ali. E não tem muita coisa na nossa vida, queridos, que nós temos que nos posicionar. Né? Jesus não vai descer do céu e falar para mim, o teu posto é isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era nova convertida, o pastor Natalino veio para Paranavaí para abrir a Igreja Deus Vivo aqui, né? E a gente foi morar na casa do pastor Natalino. Né, a gente pagava aluguel para ele e ele pagava aluguel aqui, da onde ele abriu a igreja, né? E no dia que, uma semana antes dele mudar, ele já tinha vindo aqui, visto o campo, ele perguntou para mim, pastora, na época eu era nova convertida, né? Irmã Neuza, qual é o seu maior sonho? O que você pensa em fazer na obra do Senhor? Eu nem sabia de que significava chamado. Eu disse para ele assim, pastor Natalino, eu não faço ideia do que eu quero fazer na obra do Senhor. Eu estou aqui, no que Deus quiser me usar, eu estou aqui. Se for para limpar a igreja, porque na época eu já ajudava a limpar a igreja, que eu me converti, a primeira coisa que eu senti no meu coração de fazer foi isso, ir limpar a igreja. Então eu já limpava a igreja, eu disse para ele, Senhor, se Deus quiser continuar com o meu chamado só aqui, para mim tá bom demais, mas se Ele tiver algo maior na minha vida, eu também estou aqui, né, disposta a fazer aquilo que Ele tem para mim. E muitas das vezes, querida, a gente tem que se colocar, né? Se você está vendo que tem uma área na igreja, não precisa o pastor chegar e falar, não precisa o seu líder chegar e falar,
né? Olha, precisa fazer isso. Há um mês atrás eu fiquei muito alegre com a atitude de uma irmã na igreja, porque ninguém mandou, ninguém falou, e ela chegou e falou, eu quero fazer tal coisa, pastora, me deixa fazer porque eu quero esse galardão. Então eu acho lindo isso, quando isso acontece na vida dos cristãos. E aqui a gente vai ver que Madalena, Suzana e Joana, o nome delas estão aqui porque elas se destacaram, porque elas se colocaram. Elas se colocaram a liderar aquelas outras mulheres. Nós precisamos trabalhar para Jesus, nós precisamos fazer. A multidão é grande, nós precisamos servir essa multidão. Nós fazemos parte do corpo de Jesus, então nós precisamos ajudar os discípulos a servir essa grande multidão. E Deus conta com você também aí do outro lado. Deus conta com você quando você está lá na casa do Senhor. Deixa Deus te usar. Deixa Deus... mas as pessoas vão falar que eu sou metida, que eu sou isso. Querido, não se importa com o que os outros estão dizendo, se importa com o que Jesus tem na tua vida. Enquanto você ficar se importando com o que os outros estão falando de você, você não cresce. E a obra do Senhor perece. Então, cresça e deixa a obra do Senhor crescer também. Amados, é lindo porque você observa que as lutas que Jesus enfrentou e os discípulos também, e aqueles que seguiam Jesus, e essas próprias mulheres não apagaram o brilho delas. Não apagou a vontade delas de fazer a obra do Senhor. É muito importante a gente ser perseverante. Eu conheço muita gente que meu ministério é cantar, mas começa a cantar dali uns dias. Hoje não existe mais, né? Existe muito pouco CD, pega o CDzinho, joga na gaveta lá. Não é porque não me dá a oportunidade. Não é a oportunidade, querido. É o ministério que nós temos na mão. É isso que nós precisamos entender, né? Porque a gente vê pessoas cantando na igreja, a gente vê pessoas cantando na rua. O ministério ele não é exercido simplesmente na igreja, mas aonde quer que a gente esteja. Então, quem tem ministério, seja do louvor, a vontade dele é cantar. Nem tanto que tem pessoas que cantam, eu quero cantar na mocidade, eu quero cantar no círculo de oração, eu quero cantar no grupo. A pessoa quer participar, porque ela não é ser fominha, não é que está na frente de tudo, mas é o ministério. A pessoa quer, de uma forma ou de outra, poder ser prestativa à obra de Deus. Então nós precisamos entender isso, porque há muitas pessoas que às vezes são até com falta eu diria, de sabedoria, usam esse termo, né? Deus se esqueceu de mim, eu não tenho ministério. Não, Deus não se esquece de ninguém. É o posicionamento. É quando nós nos posicionamos. Aquela mulher chamou Eliseu para dentro da sua casa para comer, porque Eliseu estava no caminho fazendo a obra do Senhor. Então muitos de nós, Deus só vai poder nos abençoar quando nós estivermos no caminho, quando nós estivermos fazendo. É aqui que é o mistério que muitos cristãos não entendem, e nós precisamos entender isso. Não é sentado que nós vamos ser abençoados, mas é servindo no reino que a bênção de Deus chega sobre a nossa vida. Com certeza, talvez muitas pessoas dizem assim, eu não tenho nada, né, para servir o Senhor. Mas quando Elias chegou na casa daquela mulher viúva, o que ela disse? Eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho só para mim. Mas o que foi que Elias disse? Vai e faz para mim. Elias ali estava representando Jesus, querido. Vai e faz para mim. Quando ela obedeceu isso e ela fez para Elias, a farinha não faltou o alimento para ela, nem para o seu filho, porque a farinha na panela prosperava. Então, querido, a farinha é o que? É a obra na tua vida. Quando você pensar que não tem nada, mas você está fazendo para o Senhor, vai ser próspero, e isso vai prosperar no teu ministério. E quando você vê, você já está pregando, você já está louvando, você já está fazendo outras coisas. Domingo, a Simone pregou uma palavra linda e falou muito comigo aquela palavra, né? Lá em Apocalipse, quando fala que os tímidos, né, ficarão fora do reino de Deus. Eu era uma pessoa, querido, que eu chegava no culto, quando eu era nova convertida, eu me escondia atrás do banco para não ter oportunidade. Eu era tão tímida, eu tinha vergonha de falar com os outros, com as outras pessoas. Mas o dia que eu coloquei aquele pouquinho de farinha nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele multiplicou. Ele multiplicou. Se eu estou hoje na posição que eu estou, né, pastora, isso não significa nada, esse nome para mim não significa nada, mas por trabalhar na obra do Senhor, por fazer, por poder pronunciar a palavra do Senhor para as outras pessoas, eu louvo a Deus, mas eu coloquei um pouquinho que eu tinha nas mãos do Senhor. Qual que era o pouquinho que eu tinha? Eu sabia limpar a igreja no início, eu sabia e sei até hoje, porque eu amo fazer isso na casa do Senhor. Então é isso que Deus está querendo de cada um de nós. É o nosso posicionamento, é que nós nos colocamos, que nós nos dedicamos. Se não temos nada, vamos fazer igual aquela viúva, vamos fazer para o Senhor, que a prosperidade vai vindo. Não é financeiro que eu estou dizendo, mas o chamado na tua vida vai prosperar. É lindo, queridos, porque isso aí está de Gênesis Apocalipse, né?
Nós falamos aqui de Eliseu, estamos aqui falando de Jesus, que era servido por essas mulheres, mas a Bíblia fala que Davi, né, o rei Davi, lá em 2 Samuel 17:29, quando ele chegou em Naim, a Bíblia diz que as pessoas vieram o servir, trouxeram mel, abençoavam a vida de Davi, porque Davi trazia segurança, né, ao povo que estava próximo dele. Davi trazia segurança à nação de Israel. Então todo mundo temia, ao mesmo tempo respeitava Davi, mas se sentia seguro diante de Davi. Então as pessoas, para não se sentir uma pessoa inútil na presença dele, então abençoava ele ali, trazia algo para ele. Então quando nós estamos na presença de Deus, nós não podemos achar que somos inúteis, mas nós podemos servir o Senhor, né, de uma forma ou de outra, a prestar a Deus o melhor de nós, porque é Ele que nos dá proteção, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que te abençoa. Então em tudo a Bíblia diz que nós precisamos dar graça ao Senhor. E como que eu posso fazer isso? Ajudando, servindo o reino de Deus, porque a Bíblia diz, grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. E ceifeiro não é só pregador, pregador hoje tem um monte, mas a obra de Deus está carente de pessoas para visita, para oração, para intercessão, pessoas que venham cada dia mais exercer o seu ministério. É verdade, pastor. E só que o que a gente tem visto é que as pessoas têm feito que nem Adão e Eva, né? Se escondido do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias o Senhor vinha visitar Adão e Eva para ver o que eles tinham feito no jardim, como que eles estavam no jardim que ele plantou com tanta alegria, que ele fez, ele formou e colocou os dois ali. Mas um determinado dia, quando Deus chega, cadê o homem, cadê a mulher que estava escondido, né? Sumiram, né? Estava escondido porque sabia que tinha errado. E hoje não é diferente, a gente vê muitas pessoas se escondendo do Senhor. O Senhor vem para procurar, filho, olha, eu já morri na cruz por você, eu já fiz tantas coisas por você. E cadê você? Está se escondendo do Senhor? Ah, eu estou me escondendo do Senhor porque eu errei e eu acho que o Senhor não vai me perdoar. Não tem pecado que o Senhor não perdoa, a não ser a blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Porque, querido, quando nós nos colocamos na presença dele, ele está de braços abertos, ele está igual o pai do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo voltou, ele estava onde? O pai estava no mesmo lugar, de braços abertos, esperando o filho. E Deus está da mesma maneira esperando você se posicionar, para colocar na tua mão o seu chamado novamente, para fazer fruir aquilo que outrora você já fez para o Senhor, cantou, louvou, pregou, né? Como eu disse, abraçou alguém, passou coisas boas para essa pessoa. E hoje, o que você tem feito para o Senhor? Né? Seja uma Susana, seja uma Madalena, seja uma Joana, seja uma daquelas mulheres que se dedicava à obra do Senhor, seja um discípulo, igual os 12 aqui que serviu o Senhor, né? Quanto obra o Senhor não fez, querido? Quantas obras o Senhor não fez, mas esses homens, essas mulheres estavam ali apoiando Jesus. E hoje Jesus está esperando isso de mim, de você. Vai-se uma geração, vem outra geração, e a obra do Senhor ela tem que continuar. E ela vai continuar como? Conosco, fazendo ela, pastor. A obra de Deus sempre careceu e sempre carecerá de muitas Joanas, de muitas Susanas e de muitas Marias Madalena. E por não falar, né, grandes homens também que ajudaram e serviram o ministério. Mas nós precisamos entender que o nosso chamado é hoje, não é amanhã. O Senhor nos chama hoje. E nós não podemos nos deleitar apenas nas nossas vaidades. Tem muita gente que não faz a obra porque está presa às suas vaidades, aos seus deleites, às suas vontades. E nós devemos deixar um pouco a nossa vaidade de lado para fazer a vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que é debaixo do sol é vaidade. E às vezes nós prendemos muito as nossas vaidades e deixamos o propósito de Deus de ser realizado, pastor. Verdade, né? Ana, né? E Lucas fala de Ana, uma mulher viúva que entregou a sua vida a serviço do Senhor no templo. Mas ela teve a sua recompensa, né? Ela pôde ver Jesus sendo apresentado, ela pôde contemplar a grande glória do Senhor entrando dentro daquele templo no colo de Maria. E é isso que Jesus ele quer que nós possamos estar vendo a glória dele na casa do Pai. Então que realmente nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E a Bíblia vai relatar tantos homens, tantas mulheres, como o pastor diz, que entregaram a sua vida, deram a sua vida para o Senhor e disseram: Senhor, eu estou aqui, me usa, né? Talvez você pense assim: mas eu não prego lá no púlpito só por você interceder por alguém, né? Talvez ali na igreja mesmo a gente tem tanta intercessora, né? A irmã Maria Cavalcante, que está aí nos assistindo, é uma intercessora, querida. Ela está aí sempre orando pela igreja, orando por nós, orando pelas vidas que estão se chegando.
E isso é gratificante perante ao Senhor, porque ela tem colocado a vida dela a interceder por alguém. Então Deus, ele conta com cada um de nós, ele conta com aquele que vai pregar. O culto, ele começa desde do início ali da oração, da pessoa que está dirigindo, vem o louvor, usando os músicos, usando as pessoas que cantam. Eu acho lindo como Deus, ele faz, porque ele pega cada um e usa de uma maneira, e é isso que ele quer fazer. Então que realmente, querido, nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor, estar pronto a ouvir o chamado do Senhor e não sair desse caminho, porque esse caminho é que nos leva à salvação. E é como a própria Bíblia diz, né? Acorda tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Então às vezes nós precisamos acordar do sono espiritual que às vezes nós vivemos, para cumprir com aquilo que Deus nos chamou. Às vezes eu vejo alguns vídeos na internet, uma pessoa que estava na igreja, agora está lá no mundo. E aí ele toca os louvores, ele canta os louvores, né? E o que o diabo fala aí? Ó? Não cantava na igreja, agora está cantando aqui no mundo. E nós precisamos atentar para esses detalhes, porque o que o inimigo quer fazer com muitas pessoas é isso. Então você não faz a obra de Deus para aquilo que Deus te chamou, o inimigo te engana, o inimigo coloca maus pensamentos na sua mente, entendeu? Entra com um espírito de comiseração sobre você, você diminui a sua fé, perde a sua esperança e quando você vê, você não está mais fazendo o que Deus chamou para fazer. Mas queridos, que nessa noite essa palavra possa ser um alerta sobre a tua vida. Né? Você que toca, você que louva, você que prega, pegue o seu ministério, querido. Eu sempre costumo dizer, ministério não é só pregar, um técnico de som é um ministério. Então aquilo ali é como uma taça de cristal, você tem que cuidar dela, você tem que zelar dela todos os dias, para que ela não se caia no chão e se quebre. O ministério é isso, aquele que serve é isso. Então que o Espírito de Deus nessa noite venha falar ao teu coração, que essa palavra, aleluia, possa encontrar guarido no seu coração, né? Quantas pessoas que já serviram e ainda servem ao Senhor, né? Mas a gente vê muitas das vezes as pessoas, elas se encontram desanimadas, porque às vezes elas pensam que elas estão servindo ao homem, e tira isso da tua cabeça. Nós servimos ao Senhor. Eu e a pastora servimos ao Senhor já há anos. Se a gente for olhar para as lutas, para as dificuldades, nós não estaremos pregando a palavra do Senhor. Mas nós não fomos chamados por pessoas, nós fomos chamados por Deus. E Deus usou as pessoas e nos colocou no ministério. E nós precisamos exercer o ministério do Senhor. Com certeza. O ministério também, querido, não é só na igreja. A igreja é um todo, né? Nós estamos dizendo aqui, a igreja é um todo. Aqui a gente vai ver que essas mulheres estavam com Jesus no campo, pregando, falando. Mas o ministério também começa dentro da nossa casa, com a nossa família, ensinando os nossos filhos o caminho que eles devem andar, ensinando a nossa geração o caminho que eles devem trilhar. Então, o maior ministério também é a nossa família. Então, se nós amamos a nossa família, nós temos que fazer algo por eles. E o que é que nós temos que fazer pela nossa família? É servir o Senhor. Porque quando nós estamos servindo o Senhor, nós estamos deixando exemplo para eles seguirem também. Quando nós temos um ministério e estamos exercendo esse ministério na casa do Senhor, a nossa família também vai olhar para isso, vai ver, e isso vai inspirar eles também a fazer a obra do Senhor. Então o maior ministério que Deus te deu é a tua família. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, a tua família vê isso, eles olham para isso. E qual é a força que eles vão ter para continuar esse caminho, né? Que outrora a gente caminhou com eles. Então, querido, nós precisamos analisar a nossa vida num todo. Nós temos muitas pessoas olhando para nós. Nós temos muitas pessoas atrás de nós. E nós temos que deixar um rastro de unção para eles, né? Como uma lesma, né? Perdão da palavra, mas uma lesma, por onde ela passa, ela deixa um rastro que ela passou por ali. Então que nós possamos ser assim, por onde nós passarmos, nós possamos deixar um rastro de unção para as pessoas seguirem também. Um vagalume, por onde ele passa na escuridão, ele brilha. Deus está querendo ver o teu brilho, querido. Deus está querendo ver você brilhar no meio da escuridão. Talvez na tua família toda está uma escuridão total, mas você tem o brilho do Espírito Santo, então comece a exercer isso. Comece a colocar isso para fora, exercendo o ministério que Jesus te colocou. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. E é realmente no meio da escuridão que o Senhor quer ver nós brilhar, né? Às vezes nós brilhamos, as pessoas veem a gente trabalhando, servindo na igreja, mas eu falo por mim, não falo pelos outros, mas a gente já fez evangelismo de rua, já fizemos evangelismo na cadeia, né? Tem alguns irmãos aí que já foram com a gente aqui na delegacia fazer evangelismo há muitos anos atrás, já fizemos evangelismo em asilo. Então o ministério, ele não está restrito. Tem gente que acha que o ministério é restrito a púlpito de igreja. Gente,
Se arrancar o púlpito, acabou o ministério. Não, queridos, o nosso ministério ele vai além disso. A obra de Deus vai além disso. Então nós precisamos cada dia mais cumprir o ID do Senhor, servir na obra do Senhor, porque a Bíblia diz que se nós fizermos a qualquer um desses pequeninos, nós estamos fazendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então guarda essa palavra, eu quero orar pela tua vida, abençoar a tua vida, abençoar a vida das pessoas que estão aí nos assistindo. Vamos mandar um alô para os irmãos que estão nos acompanhando. Presbítero Almiro, que Deus abençoe, né? Ele que tem aí a live na sexta-feira, que Deus abençoe ele, a irmã Paula. A Silvia Cristina, que Deus abençoe ela e o Rafael grandemente. A Rita, minha irmã, que Deus abençoe. Lá em Iporã, né? Que Deus abençoe ela, vai nosso abraço aí para ela. A irmã Maria Cavalcante, com a Jéssica, o irmão José, que sempre está ligadinho conosco. A Valmira, que sempre também está aí ligadinho conosco. A pastora Gileu, né? Que nós segunda-feira tem a live aí também, que você possa estar acompanhando. Que Deus abençoe ele, a irmã Fátima, a Fernanda. O Aleandro, né? Que sempre está aí ligadinho conosco, que Deus abençoe ele também. A Gil, que Deus abençoe a Gil grandemente. A Joicilene, né? A sogra do meu filho, que Deus abençoe, minha querida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá conosco também, tava, né? Sumiu aqui do meu celular porque a live tinha caído, mas a Paulinha, né? A cooperadora irmã Paula, que Deus abençoe grandemente. A irmã Luzia Lopes, que eu tinha visto Deus antes abençoe, também, que Deus irmãos. abençoe grandemente vocês, queridos, e todos aqueles que ainda vão ver essa live, nosso abraço para você em nome de Jesus. Cumpra seu ministério, seja lá você fazendo uma marmita para a igreja, seja lá servindo em alguma área da igreja, cumpra o seu ministério, cumpra com alegria, é isso que a Bíblia fala, fazemos a obra de Deus com alegria. Porque a noite vai chegar, que ninguém vai poder fazer mais nada. Então, vamos fazer a obra enquanto é dia. Então, eu convido você, e você que tem um chamado, você que serve a Deus, que tem realmente um compromisso com Deus, não é com o pastor Carlos, é com Deus, exerça seu ministério, faça a obra de Deus, você vai ver que a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Eu quero aqui orar pela sua vida. Querido Deus, amado Pai, ó Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante de pessoas, diante de servos, filhas e filhos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, pessoas que servem a igreja do Senhor. Pessoas, ó Deus, talvez estão aborrecidas, entristecidas. Pessoas que em algum momento, meu Pai, da sua vida, ó Pai querido, auxiliaram. E neste momento, Senhor, estão desanimadas, abatidas. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, restauração sobre este coração. Trazer ânimo sobre a vida deste homem e desta mulher. Nos ajuda a exercer o ministério que o Senhor colocou na nossa mão, Pai. Ó Deus querido, levanta homens, levanta mulheres, jovens, ó Deus, para cumprirmos com o ID do Senhor. Quantas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, quantas pessoas que estão precisando neste momento de uma oração, ó Pai. Que o Senhor venha nos usar como instrumento para a glória do Teu nome, trazendo restauração, trazendo cura, e que os sinais sigam, meu Deus, aqueles que creem. No nome do Senhor é que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que você possa ficar na paz do nosso Senhor Jesus Aleluia. Cristo, que a graça, a unção dele invada o teu lar, trazendo paz, alegria, saúde para você, restauração para o teu ministério. No nome do Senhor Jesus, é o que eu desejo para você de todo o meu coração, amém? Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela companhia, amém? Amanhã é quinta-feira, nós temos culto na igreja, eu soltei a lista, você que quer ir lá adorar conosco, vá lá, vamos juntos adorar e engrandecer o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fiquem todos na santa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.